Questão número 8, prova de 2024, UFPR. O enunciado dela era o seguinte, veja só. Um bolo é retirado do forno e começa a resfriar, segundo a expressão T de T igual a 30 mais 150 vezes A elevado a menos 0,05 vezes T, com A maior que 1, sendo T grandão, T maiúsculo, a temperatura do bolo e T minúsculo, o tempo decorrido em minutos. Isso aqui é muito importante. Ele já viu que um expoente com variável, certeza que vai lidar com logaritmo, quase certeza. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo em que o bolo atingirá a metade da temperatura inicial que apresentava quando foi retirado do forno em T0. Beleza. Desafios da cognição, né? O primeiro desafio que a gente precisa romper aqui é entender o que está se falando aqui. Então nós temos as duas variáveis, como eu falo, as duas variáveis. As variáveis T maiúsculo e T minúsculo, né? Eu nem falei Tzinho e o contrário do T, o relativo ao T maiúsculo, porque daí ia ficar meio sem graça. Mas aqui, o T maiúsculo, ele é referente à temperatura. Temperatura do bolo ali quando ele é retirado do forno. E o Tzinho é relativo ao tempo. O que isso significa? Que essa expressão que relaciona a temperatura com o tempo vai nos dizer a que taxa ou a que temperatura o bolo vai ficar. 150 vezes A elevado a menos 0,05 T, quando o nosso tempo decorrer em valores, né, progressivos, maiores do que 1. Então, tem gente que às vezes fala, tá, mas a temperatura aqui em graus Celsius, não importa, é adimensional. É uma temperatura em valores numéricos, assim, 1 temperatura, 2 temperatura. A gente pode chamar de graus Celsius aqui, assim, para ter uma referência do que estamos falando? Podemos, mas o enunciado nem traz isso. E a unidade de tempo utilizada aqui também não interessa. No caso, aqui no final, né, falou, qual que vai ser isso aqui, a temperatura em minutos. Então, a temperatura aqui foi dimensionada em minutos por causa das respostas, beleza? Isso a gente pode dimensionar aqui. A unidade de tempo aqui vai ser o minuto. Temperatura. Vamos fazer de conta, só entre nós aqui, que é a temperatura em graus Celsius, só para que tudo fique bem claro. Então veja, né? A temperatura em graus Celsius, no nosso caso, vai ser relativo ao tempo. Quando você assumir aqui o T igual a 0, por exemplo, que é essa temperatura inicial, você vai ter um valor aqui de temperatura. Quando o tempo for 1, vai ter outra temperatura. Quando o tempo for 2, vai ter outra temperatura. E, logicamente, essa temperatura vai diminuir, vai decaindo conforme o tempo for aumentando, né? Quando você tira o bolo do forno, ele começa a resfriar. Então, beleza, vamos agora, já analisamos o nosso problema. Nós temos que encontrar o quê? Nós temos que encontrar a que tempo, ou seja, qual o Tzinho que vai chegar, quanto tempo vai se passar a partir do tempo inicial, que é o T0, que o meu bolo vai estar a metade da temperatura no momento em que eu tirei ele do forno, ou seja, no T0. E aí a pergunta é o seguinte, qual a temperatura que o meu bolo vai ter em T0 na hora que eu tiro ele do forno? Então, a temperatura com o tempo em 0, qual que vai ser? Nós simplesmente substituímos isso aí na nossa equação, na nossa função aqui. Então, a temperatura, quando o tempo for 0, vai ser igual a quê? 30 mais 150 vezes A elevado a menos 0,05 vezes T. Quem é o T? Ora, se a gente não está assumindo que o T é 0, então vezes 0. Agora veja, esse expoente aqui vai virar 0, né? Porque é 0 vezes menos 0,05. Isso aqui dá 0. A elevado a 0, aí está aquela restrição, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. Não, esse número ele tem que ser maior que 1. Maior que 1 não, ele tem que ser diferente de 0. Nesse caso aqui, ele foi informado, né, que ele é maior que 1. Então a gente já sabe que ele não vai ser 0, não vai ser nulo, né? Se no caso você tem um número não nulo e ele está elevado a 0, você sabe que esse resultado aqui dá 1, beleza? Então veja, como que ficaria a nossa função? T de 0 vai ser igual a 30 mais 150 vezes 1, que é o A elevado a 0. Beleza? E aí 150 vezes 1 é 150. A temperatura no tempo inicial vai ser 30 mais 150, que é 180. No nosso caso, nós convencionamos que isso daí vai ser em graus Celsius. Então, quando você tira o bolo do forno, nós descobrimos que ele sai a 180 graus. A pergunta é, que aqui foi, né?
quando que o bolo atingirá metade dessa temperatura inicial? Ora, se quando você tira ele do forno ele está a 180 graus, a metade disso aí é 180 dividido por 2, que é 90 graus. Aí sim, eu vou precisar descobrir que tempo que eu tenho quando a minha temperatura for 90 graus. Então, nessa primeira análise, nós substituímos o Tzinho por zero. E agora, nós vamos substituir o T maiúsculo, né? Nós vamos dizer aqui qual vai ser a nossa temperatura, nosso tempo, Tzinho, quando a nossa temperatura for igual a 90 graus. Nós vamos fazer isso. Eu vou fazer, para a organização, vou copiar a função original aqui, vou deixar ela aqui bonita, e vou agora substituir. Quando a temperatura for 90 graus, qual será o valor do tempo? Vamos ver, 150 vezes A menos 0,05T. Beleza, às vezes eu coloco o pontinho aqui só para a galera lembrar, né? Vou botar uma multiplicação ali assim. Beleza. Vamos arrumar isso aqui agora. Vamos isolar essa nossa variável A, que nós temos aqui, vamos dar uma enxugada nesse trem todo aqui. Veja, esse 30 está aqui positivo, pode ir lá para o outro lado negativo. Então vai ficar 90 menos 30. Vou escrever isso para vocês aqui, ó. 90 menos 30 igual a 150 vezes A sobre menos 0,05T. De forma bem descritiva. 90 menos 30 é 60, igual a 150 A elevado a menos 0,05T. Beleza. Agora eu posso pegar esse 150 aqui que está multiplicando a minha variável e, entre aspas, né, jogar lá para o outro lado, dividindo, fazendo isso aqui, ó, eu vou pular uma linha de escrita aqui. Faço isso. Posso já cortar esses zeros aqui, né, dividir por 10, numerador e denominador, fico com 6 quinzeavos, que pode ser também simplificado. Divido aqui em cima por 3 e aqui por 3. 6 dividido por 3 é 2 e 15 dividido por 3 é 5. Isso aqui vai ser igual a elevado a menos 0,05T. Beleza, chegamos naquela encruzilhada, assim, né? Puxa, como é que eu vou tirar esse expoente aqui e vou poder trabalhar com essa variável T? Como é que eu vou fazer isso? Bom, é agora que vai entrar a jogada do logaritmo. O nosso enunciado lá já deu essas informações aqui, né? Use, se necessário, logaritmo de 2 na base A igual a 0,7 e logaritmo de 5 na base A igual a 1,6. Vou anotar esses valores aqui, ó, que o enunciado deu para nós, né? Logaritmo, pegar a caneta, logaritmo de 2 na base A deve ser assumido como 0,7 e logaritmo de 5 na base A será assumido como 1,6. Então, beleza. Vou pegar esses valores aqui, ó, copiei, colei aqui embaixo para nossa consulta. Tá, mas beleza, né? Você me pergunta, professor, mas e daí? Como é que eu posso transformar isso aqui em alguma coisa que use logaritmos? Veja, quando você vê expoentes assim com variáveis, você já pode desconfiar a utilização de logaritmo. O logaritmo ele tem uma característica, ele tem uma propriedade, que é a seguinte. Imagine que você tem lá assim, genericamente, né? Log de A na base B igual a X. Nós podemos, e sempre vamos objetivar, eliminar a função aqui, logaritmo, e vamos tentar trabalhar com essas informações aqui sem o log. Como é que nós fazemos isso? Tem uma regra aqui, né? Quando você quer eliminar esse log, você pode fazer isso quando você tem a situação. Só que aí o que acontece? Você tem que dar aquela empurradinha, né? O teu x vira expoente do teu b, da tua base. Ela sobe assim, ó, ficando desse jeito. Sacou? Um empurrãozinho que você dá na tua base do log lá para o outro lado da equação e eleva ela ao número que estava aqui desse lado da equação. Tá? Essas são as propriedades do logaritmo. A gente pode fazer isso. Beleza? Então, ó, isso aqui pode ser transformado nisso aqui. A igual a B elevado a X. Certo? E agora, se você parar e der uma olhadinha, você vai ver que isso aqui tem exatamente esse formato. Se nós estamos aqui e queremos trabalhar com log, nós vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos transformar isso aqui nisso aqui. Nós vamos transformar isso aqui em alguma coisa que tenha logaritmo. Então vamos fazer bem tranquilamente, bem com calma. Veja só, se aqui nós tínhamos log de A na base B, e isso se transformou A igual a B elevado a X, que era tudo isso aqui que está desse lado aqui, nós podemos afirmar o seguinte, ó, que log
de 2/5 na base A vai ser igual a menos 0,05t. Tá? Perceba, ó, se eu for resolver isso aqui, nessa forma, nessa propriedade do logaritmo, o que ia acontecer? Eu ia sumir com o meu log, ia pegar o meu A, ia jogar aqui, ia transformar o menos 0, ficou ruim de pegar ele aqui, né? O menos 0,05t no expoente do A. Olha só, é exatamente o que eu tenho aqui. Então a gente faz a propriedade só que de uma forma reversa. E aí outra propriedade do log que você tem que se lembrar é aquela de logaritmo de produto e logaritmo de divisão, de quociente no caso, né? Qual que é essa propriedade? Quando você tem log de A vezes B, um número vezes outro, isso aí pode ser escrito como log de A mais log de B. Quando você multiplica dois logaritmandos, você pode somar o log isolado deles dois. E quando você tem log de A dividido por B, você faz a mesma coisa, só que log de A menos log de B. Isso é uma propriedade de logaritmo. Propriedades de logaritmo são infinitamente exauridas na internet, é muito simples de aprender, são pouquíssimas regras, exceções, coisas assim, e é super tranquilo de você memorizar as propriedades de logaritmos, que são essenciais e obrigatórias para quem vai fazer uma prova de vestibular. Beleza. O que acontece? Nós vamos ter esse caso aqui, ó. Não tenho aqui log de A e B, uma divisão aqui, log de um número dividido por outro, beleza. E não se esqueça, né, que aqui no caso a base desse log, quando não é informada, ela tem o valor 10. Então a tua base aqui, nesses logs aqui, vai ser a mesma, né? Só não entendi muito bem. Por exemplo, se você tem assim, log de 3 dividido por 8 na base 2. Isso aqui você vai escrever assim, log de 3 na base 2 menos log de 8 na base 2. A base desse original aqui acompanha os outros ali na propriedade, beleza? Então é isso aqui que nós vamos fazer. Ó. Nós vamos transformar esse log de 2/5 na base A nessa subtração de logs ali, ó. Log de 2 na base A menos log de 5 na base A vai ser igual a menos 0,05t. Agora ficou já claro, né, que o log de 2 na base A está aqui dado no enunciado e log de 5 na base A está aqui dado no enunciado. Na verdade é 0,7 e 1,6. 0,7 e 1,6 vai ser igual a menos 0,05t. A minha variável aqui está negativa, e aqui vai dar uma subtração também com resultado negativo. Então já vamos trocar o sinal de todo mundo para ficar mais amigável. Em vez de fazer 0,7 menos 1,6, vou fazer o contrário. 1,6 menos 0,7. E aqui minha variável vai ficar positiva, 0,05t. Beleza. Tem gente que vai lá fazer a conta de subtração assim, né? 1,6, 0,7. Não recomendo você perder tempo com uma coisa dessa na tua prova. Os examinadores sabem disso. Então a gente vai trabalhar com frações. Acostume-se a trabalhar com frações. Como? 1,6 é a mesma coisa que 16 dividido por 10. 16 décimos, vamos dizer assim. E 0,7 é 7 dividido por 10. E esse número aqui, 5 centésimos, o próprio nome já diz, 5 centésimos vezes t. Fica muito mais amigável, mais limpo, eliminar essas vírgulas aqui e trabalhar dessa forma. Aqui temos uma subtração com denominadores iguais, então o denominador se mantém, 16 menos 7 é 9, e aqui 5 centésimos t. Nós podemos jogar esse 100 para lá multiplicando 9? Podemos. Isso daí ficaria 900, né? 9 vezes 100, 900 sobre 10 vai ser igual a 5t. Desse lado aqui, o 900 por 10, eu corto esses dois zeros, fica 90 igual a 5t. Isolando meu t, t vai ser igual a 90 dividido por 5, e o t nesse caso vale 18. 90 dividido por 5 é exatamente 18. E aí nós vamos ver lá qual que é a resposta do gabarito. Está aqui, letra D, 18 minutos. Descobrimos que em 18 minutos o nosso bolo vai chegar na metade da temperatura inicial, quer dizer, ele vai chegar a 90 graus, de acordo com essa função temperatura versus tempo. Beleza? Essa foi a questão número 8.